Olá, pessoal. Eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender pão de calabresa, um pão aromático e saboroso, ideal para o café da manhã ou lanche da tarde. Uma receita simples e prática que pode ser feita manualmente. Bom, pessoal, antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Se quiser receber notificações sobre novas receitas, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar. Por que eu resolvi trazer pão de calabresa essa semana? Bom, algum tempo atrás eu abri uma caixinha de perguntas sobre quais pães vocês gostariam de ver no canal. E o pão de calabresa foi uma dessas sugestões. O pão de calabresa é um pão clássico, ao que pode ser encontrado em várias padarias na cidade de São Paulo. É a versão simplificada do tortano ou casatiello, um pão que chegou a São Paulo junto com os imigrantes italianos da região de Nápoles no final do século XIX até meados do século XX. Eu fiz essa receita e meu pão de calabresa ficou assim, como esse da foto. Agora, após esse vídeo, será a sua vez de fazer esse pão em casa para compartilhar com a sua família e amigos. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar 500 gramas de farinha de trigo, 325 gramas de água, 10 gramas de sal e 5 gramas de fermento biológico seco. Para o recheio são 250 gramas de calabresa defumada, sem casca, fatiadas ou cortadas em cubos, e orégano a gosto. Não se preocupe, pois os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Então agora vamos ao modo de preparo. Como eu sempre digo em qualquer preparação, você vai iniciar fazendo a mise en place. A mise en place é a separação de todos os ingredientes. Agora a gente vai iniciar a preparação da massa. Numa tigela com farinha, eu coloco fermento biológico seco e o sal. Agora eu vou utilizar uma colher para misturar os ingredientes na farinha. Depois que eles estiverem misturados, a gente vai iniciar a colocar a água. A água eu recomendo que você coloque aos poucos, porque cada farinha tem um ponto de hidratação diferente, tem limites diferentes, tá? Então, à medida que você vai colocando a água, você vai percebendo se a massa estiver muito seca, ela precisa de mais água, ok? Assim você não corre o risco de exagerar na água. Depois que estiver bem incorporado, olha, a gente raspou toda a farinha da parede da tigela, tá? Agora a gente vai descansar essa massa por 30 minutos, antes de iniciar a sova. Passados 30 minutos, vamos enfarinhar a superfície da bancada para iniciar a sova. Eu estou usando aqui uma espátula de plástico para ajudar a descolar a massa aqui. E agora a gente vai iniciar o processo de sova. Algo em torno de 10 a 15 minutos. Você vai perceber que ao longo desse processo, a massa ela vai ficando mais elástica e mais lisa. Olha como está bonita essa massa. Ó. Agora a gente vai voltar essa massa na tigela para ela fermentar. Tá? Só que antes, vamos passar um pouquinho de óleo no fundo da tigela para facilitar para a próxima etapa, ok? Olhamos então a tigela, colocamos a massa e agora você vai cobrir com um pano de prato úmido ou filme plástico. Eu tenho uma tampa aqui, até ela dobrar de volume. Olha como a massa ficou bonita depois de dobrar o volume. Demorou algo em torno de 1 hora no meu caso, tá? Você vai descolar a massa da lateral da tigela. Lembra que a gente oleou essa tigela, né? Olha como fica fácil de transferir a massa para a bancada. Viu que a tigela ficou limpinha, né, pessoal? Agora, você vai ajeitar essa massa, né, trazer ela para mais próximo. Com a ponta dos dedos, assim, você vai retirar um pouco do ar da massa e você vai modelar essa massa num formato retangular para facilitar a utilização do rolo, né? Você vai usar um rolo para finalizar essa massa num tamanho retangular. Agora a gente vai entrar com a distribuição da linguiça calabresa. Transfere, põe a linguiça na massa ali, ó,
e aí você vai ajeitando ela, espalha ela da melhor maneira possível. O objetivo aqui é você espalhar isso da melhor maneira possível para que depois, quando o pão tiver assado, qualquer fatia que você corte, você encontre linguiça. Para dar um sabor adicional, eu estou colocando aqui orégano na linguiça. Mas se você preferir utilizar algum outro tipo de erva, fica à vontade. Agora você vai começar a enrolar essa massa como se fosse um rocambole. Se seu filho é vegetariano, se você tem alguém vegetariano na família, ao invés da linguiça aqui, você poderia usar uma escarola refogada com alho e cebola, por exemplo, ok? As opções aqui de recheio são ilimitadas. Quando estiver chegando no final, isso aqui é importante, você vai enrolar um lado mais do que o outro para sobrar aquela massa ali que você está vendo. Essa massa eu vou usar para cobrir a emenda, tá? Eu vou enfarinhar um pouco aqui a superfície e puxar a massa mais próximo da minha direção, porque ali eu já estou muito próximo da parede, tá? Então, ó, vou descolar a massa e trazer para a superfície enfarinhada. Agora a gente vai unir as extremidades, ó. Vamos juntar as pontas. E agora a gente vai usar para cobrir a emenda, ó. Vou cobrir a emenda. Lembra que se a linguiça não estiver bem distribuída, aquela emenda você tem grande risco ali, grandes chances de quando você cortar, ela não ter recheio. Agora eu vou transferir a massa para uma assadeira quadrada, é uma assadeira perfurada, e eu estou usando papel antiaderente. Se você não tiver papel antiaderente, você pode simplesmente untar a assadeira, enfarinhar. Ou, se você for usar um papel manteiga, você vai ter que untar esse papel manteiga também, ok? Para que o furo não feche, eu estou untando um copo e colocando no centro do furo. Agora a gente vai aguardar ela fermentar em torno de 40% desse volume. Vamos cobrir com um pano de prato úmido ou com um filme plástico para que a massa não resseque. Agora a gente está borrifando a massa com spray de água para poder colocar a decoração de gergelim, ok? Essa decoração é opcional. Se você não quiser, você pode não pôr. Eu vou parar o filme aqui. Quero fazer para vocês a seguinte observação. O seu forno, nesse momento, já vai estar pré-aquecido a 250 graus. 250 graus é a temperatura máxima que o seu forno atinge. Para assar esse pão, nos primeiros 20 minutos, a gente vai precisar de geração de vapor no seu forno. Como que a gente vai obter essa geração de vapor? Quando você for ligar o seu forno para pré-aquecer, você vai colocar uma assadeira no fundo desse forno. E ela vai pré-aquecer junto com o forno. Em separado, você vai ter uma chaleira ou uma caneca com água. E você vai ferver essa água. Depois que você terminar de colocar a decoração de gergelim, o pão está pronto para entrar no forno. Você vai abrir o forno, vai colocar a água fervendo dentro daquela assadeira que está no fundo para geração de vapor. E aí você vai colocar o seu pão no forno. Depois que você colocou o pão no forno, você vai reduzir a temperatura do forno para 210 graus. Passado aqueles 20 minutos, onde você precisa de geração de vapor, você vai abrir novamente o forno e vai retirar essa assadeira com água, ok? Vamos continuar o filme aqui para vocês verem. Então eu entrei com o pão no forno. O meu pão chegou nesse nível de coloração com 30 minutos. Mas o tempo vai variar em função de cada forno. As eficiências dos fornos são diferentes. Então pode ser que no seu caso ele demore um pouco mais, ok? É de 30 a 40 minutos.
tá? Você avalia o tom do dourado e você olha por baixo do pão, ver se ele está assado também. Você não quer deixar muito tempo para ele também não ressecar, ok? Agora, quando você tirar do forno, você vai transferir ele depois para uma grade de resfriamento, porque você não quer que a caloria do pão transpire e umedeça a massa. Esse não foi o único pão que eu assei outros pães também. Teve uma fornada que eu assei 2 pães que demorou em torno de 45 minutos. Depois que o pão estiver frio, você vai transferir para uma tábua de corte e aí está pronto para comer, né, pessoal? Eu estou cortando aqui para vocês uma fatia para mostrar a distribuição da linguiça. Lembra que se você distribuiu direitinho, qualquer fatia, não interessa de onde você está cortando, vai ter a linguiça. Olha como é que ficou a distribuição da linguiça, pessoal. Ficou assim, ó. Ó, olha a linguiça. Olha a linguiça caindo do pão ali, ó. Agora, pessoal, chegou o momento da degustação. Tá super aromático, muito saboroso. Ficou muito bom, pessoal. Recomendo que vocês façam em casa. Olha o detalhe das fotos mostrando a distribuição da linguiça no pão. Ficou. Você vai fazer em casa e depois você vai me dizer. Esse pão, ele é ideal para você fazer no café da manhã, ou no lanche da tarde, ou para acompanhar de aperitivo com uma cervejinha. É tudo de bom, pessoal. É tudo de bom, tá? Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o pão de calabresa em casa. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o pão de calabresa, poste nas redes sociais e me marque Padoca Natural. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana.